Fala, meu povo, Denis aqui no meu carro lançando moda com o da vez, Citroën C4 Cactus versão Shine Pack topo de linha com 173 cavalos. Esse é o turbo da versão do C4. Já tivemos aqui com o C4 na versão aspirada e agora estamos com esse aqui, que inclusive é uma continuação do último vídeo, né? Quem não viu ainda, veja no canal, um vídeo de despedida aí do antigo carro, e agora nós adquirimos essa bela máquina e eu tô aqui para fazer o vídeo dele em detalhes para vocês aí saberem o que é que tem, o que é que não tem, quais são as vantagens, algumas desvantagens, conhecer um pouco desse carro, que apesar de ele estar sendo muito explorado ultimamente aí, como eu disse em vídeos anteriores, inclusive quando gravei essa versão aspirada, é um carro que vocês estão vendo com mais facilidade na rua, né? Ultimamente você tem visto muito C4 Cactus rodando pelas cidades, né? E isso se dá a quê? Se dá a uma percepção melhor do veículo, né? Se dá também a uma proposta que é encabeçada pela Stellantis, lembrando que a Citroën faz parte do grupo Stellantis, né? Que compõe também a Peugeot, a Fiat, a Jeep e também a Ram, né? Então eles estão focando nesse carro de forma mais intensa para demonstrar o quanto que o carro é bom. E realmente ele é um carro bom. E eu vou falar com vocês detalhadamente sobre isso aqui nesse vídeo. Então a intenção é justamente mostrar esse carro, conversar sobre ele, desbravá-lo e perceber ponto a ponto quais são as vantagens de você ter um C4 Cactus. Já adianto de forma inicial, né, que quanto a design, ele não se difere do anterior. Então não vou adentrar muito nos detalhes, apesar de que alguns aqui podem não ter visto o vídeo anterior. Nós temos já aqui no canal um vídeo dessa versão aqui desse carro, ou melhor dizendo, desse carro, na versão 1.6 aspirado, Fuel Pack, tá? Então eu acho que se vocês quiserem também conhecer a versão aspirada desse carro, vai ser muito bom vocês olharem aí, passearem no canal, verem os outros vídeos e também ver o vídeo do C4 Cactus aí, versão aspirada. Já aproveito também, já agradeço você que está aqui acompanhando esse vídeo nesse momento, né? Agradecer pela sua inscrição. Então, por gentileza, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comenta, dá aquela moral aí pro nosso canal para que a gente consiga divulgar, crescer mais e trazer conteúdo de qualidade, como a gente sempre vem tentando fazer, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Bom, o que é que eu preciso falar a respeito desse carro, tá? O Citroën C4 Cactus, ele tem um visual muito arrojado, diferenciado, né? Você vê que ele tem linhas muito bonitas, muito harmônicas, né? Ele é um carro que quando você passa na rua, você enxerga ele, você consegue vê-lo de maneira, porque ele é diferente do convencional. E por que ele é diferente do convencional? Ele é considerado um SUV, apesar de que ele é muito mais voltado para ser um crossover do que um SUV, né? Até porque ele tem linhas muito baixas, né? Você vê que ele não é um carro alto em proporção, né? Ele só tem 1,53 m de altura, 4,14 metros de comprimento, né? E aí o que é bom para ele nesse momento é o vão livre do solo, que de forma específica aqui nesse carro ele tem 22,5 de vão livre. Então ele é um carro muito alto a nível de vão livre do solo, né? Então ele só não é tão alto quanto a Renault Duster, que tem aí 23. Mas questão de altura livre do solo, ângulo de ataque e saída, ele não raspa em lugar nenhum. Já lhe adianto que ele é um carro que ele passa tranquilamente sobre qualquer lombada, buraco, por ter um ajuste de suspensão também muito adequado. Ele não passa as imperfeições do solo para dentro do carro, então ele em si, como eu disse, ele é um carro que tem suas vantagens, suas qualidades. Bom, mas falando de detalhes do carro de forma específica, bom trazer inclusive um diferencial para o outro carro, né, para o outro Cactus que a gente trouxe, que aqui nós temos também roda aro 17, tá? Só que com jante diamantada, tá? O pneu aqui de forma específica é o Goodyear Wrangler 2055517, tá? É um carro que tem freio a disco nas 4 rodas, então disco ventilado na frente, disco rígido no fundo, então ele tem freio a disco nas 4 rodas, lembrando que não são todos os carros que tem freio a disco nas 4. 1.6 aspirado tem freio a disco na frente, tá? Então já é uma outra diferença. Na parte da frente ele tem esse visual, como eu falei, totalmente diferenciado, essa dupla colocação aqui de lâmpadas, o que, como eu falei também no outro vídeo, eu vou repetir, foi o que gerou a inspiração para a Fiat Toro,
Na verdade, as pessoas acham que o Citroën se inspirou na Toro, mas na verdade foi o contrário. Esse carro é muito mais antigo. Eu já contei um pouquinho da história no outro vídeo, mas ele é um carro que o seu projeto original é de 2014 e ele veio para o Brasil em 2018. Então ele já é anterior à Fiat Toro, né? Então tem essa configuração que tem LED na parte superior. Aqui em cima é LED diurno. As lâmpadas são convencionais halógenas, tá? Então é uma luz super branca, mas é halógena, tá? Aqui também o pisca-seta também é lâmpada convencional. Ele tem essa ligação do símbolo Citroën, que faz uma interlocução aqui com as lanternas, né? O LED diurno, que eu vou ligar já já para vocês verem também. Mas tem farol de milha também com lâmpadas halógenas. Ele, apesar de ser o topo de linha, houve esse pecado aí da Citroën não estabelecidos no conjunto Full LED, né? Então você pode fazer a aquisição posterior, colocar lâmpadas em LED, mas eu acho que pela proposta do carro já poderia vir com esse kit, né, de iluminação. Aqui ainda a título de design do carro, e também é importante falar, quando você vê um C4 Cactus na rua, você não consegue diferenciá-lo da versão aspirada da versão turbo, pelo menos nesse carro, porque ele não tem qualquer tipo de marcação que te diga que ele é um carro turbo. Perceba que ele não tem nada que identifique ele como carro turbo. Então, como é que você consegue diferenciar esse carro da versão aspirada? Como é que você consegue de forma específica saber se esse carro ele é turbo ou é aspirado? Detalhes mínimos, né? A roda em si é uma roda que ela é cromada, já é diferente da outra que é uma roda escurecida. O rack de teto também, ele é diferente. O rack de teto do aspirado, ele é próximo ao capô, e esse aqui parece um par de esquis, né? Aqui, se fosse esquiar, muito bonito em black piano, né? Então, inclusive fazendo o contraste do black piano daqui com os retrovisores, com repetidores de seta, tá? Também maçanetas pintadas em black piano. Ele tem um contraste de cores que é interessante, né? Muito robusto, que demonstra pelos seus plásticos na lateral do veículo, né? Também na frente. Aqui nós temos as famosas Airbups, né? Que são esses gomozinhos aqui, que é uma marca do Citroën C4, né? Então tentaram trazer o C4 europeu nessa configuração. Ele já está atualizado lá fora, né? Ele já está com o C4 lá em outra vinculação, em outra proposta. Inclusive, a título de curiosidade, para quem não sabe, o que nós temos hoje de Fastback no Brasil, Fiat Fastback, é uma inspiração do C4 europeu. Então é como se na verdade o nosso Fastback fosse o C4 europeu, mas por proposta mesmo de design, achou-se mais interessante mantê-lo na Fiat e não trazer para a Citroën, mas praticamente em estrutura é o mesmo carro. Então nós temos essas Airbups que são sinônimo mesmo de referência aí do carro, né? Nós temos também aqui o aro do farol de milha em preto brilhante, black piano, né? Ele tem um carro que ele na sua configuração é muito bonito, né? Existem propostas e packs que envolvem pinturas no qual você coloca o teto bicolor, né? Então geralmente carros escuros vêm com teto branco. Vocês vão ver alguns aí na rua rodando, né? Então também que é muito bonito. Como eu falei, o design do C4 ele é muito bonito e muito diferente, né? Muitas pessoas não consideram e desmerecem a ideia de como é que isso é um SUV. Realmente por porte não aparenta, porque como eu falei, altura ele não tem, tá? Altura ele não tem, mas ele tem vão livre, o que é importante para quem pensa aí em ter um carro que não dê muito trabalho no dia a dia e que ele traga um custo-benefício. Por vezes nós temos carros que são um pouco mais altos, né, mas que não tem um vão livre adequado, né, para ser comparado e ser considerado aí um SUV ou até um crossover. Esse carro, ele geralmente faz concorrência com alguns veículos, né? Então, o que é concorrente do C4 Cactus? A Tracker é concorrente do C4, o Nivus é concorrente do C4, o Pulse é concorrente do C4, né? Nós temos aí vários carros dessa categoria, posso citar outros também aqui, mas você também tem outras possibilidades, mas existem vários carros que são aí concorrentes desse carro, que ele muito mais aparenta ser um hatch, né? Um hatch do que
um SUV, mas ele em si tem a proposta mais interessante no que tange a custo-benefício e valor. Como eu falei, ele é o topo da categoria, né? É o topo de linha, é o Shine Pack, ele é 1.6 turbo, na qual o que tem de diferencial a mais nesse carro é o seu motor, e a gente vai falar sobre ele em seguida. Esse fundo que eu também acho muito bonito, lanternas em LED também aqui, então eu acho que ele é um carro que se encaixa muito bem. Ele não se destaca tanto quanto na frente, mas o fundo, ele é um carro que ele tem a sua proporção. Falando só, repetindo aqui informações, ele tem um tanque de combustível de 55 litros e tem uma autonomia muito boa, né? Tanto na cidade quanto na estrada. Em números, ele consegue inclusive ser melhor em economia do que o aspirado, o que é incrível, né? Por ser um motor turbo. É um motor que, como eu falei, vou conversar um pouco quando eu estiver mais adentro do veículo. É um motor que não é um motor novo, ele já tem um conceito de mercado, é um motor que tem mais de 20 anos de mercado. Estamos falando de um motor que ele foi realizado, ele foi construído em parceria com a BMW. Esse motor equipa praticamente toda a gama de carros da Citroën, Peugeot, né? DS3, DS5, 3008, 5008, né? Nós tivemos também aí nos Minis, em alguns BMWs também. Então é um carro que ele tem a sua beleza, tem o seu poder, tem a sua potência. Ele é um carro que, como eu falei, apesar de muito estar sendo visto na rua, poucas pessoas o conhecem de verdade e o tratam da forma que deve ser tratado, até para que o cliente, o consumidor, volte o seu olhar para eles. Porque, como eu falei, questão de custo-benefício, ele bate demais em qualquer um dos seus concorrentes aí, não somente por causa do motor, né? Peca em algumas coisas, como eu vou falar aqui também, mas ele tem muitas vantagens. Bom, vamos lá. Falamos aqui de forma geral da parte externa do veículo, né? Vamos falar agora, vamos adentrar o veículo para a gente ver como é esse carro por dentro. Não é diferente do outro carro que eu trouxe, tá? Mas ele tem um pouco mais de requinte, posso colocar assim. Para começar, no convencional, chave do veículo na mão, chave presencial, tá? Chave muito bonita da Citroën, né? Uma chave que ela é robusta, grossa, bem cromada. Botão de abrir e fechar portas, botão do porta-mala também, que eu acho que é importante falar do porta-mala desse carro, apesar de que no outro já falei também. 320 litros, que não é uma capacidade gigante, né? Também não é uma capacidade tão pequena, ela é normal, colocaria como normal, né? Ele tem um porta-mala 20 litros maior do que alguns carros, por exemplo, o Polo é 300, ele tem 320. Já o Sandero tem 320, então mesmo porta-mala. Tem carros da categoria que tem porta-mala maior, tem outros que tem porta-mala menor, então tudo vai depender do que você precisa, do que ele agrega, tá? Mas é importante falar, e aqui já voltando ainda para esses aspectos externos, falando aqui de porta-mala, você pode abrir pela chave, pode abrir por um botãozinho aqui, tá? Atrás aqui do porta-mala, que é muito bem acabado. Nós temos um carpete aqui muito bem acabado. O que não é muito legal é que aqui o triângulo fica preso aqui com velcro, aqui também o macaco preso com velcro, né? Mas ele é muito bem acabado, não tem alças, né? Mas ele é iluminado. O socorro dele é um socorro tipo aquele pneuzinho fino de moto, né? Um limitador de velocidade. Mas tá aqui, bonitinho. É muito bem acabado, muito plástico aqui, carpetado. Só que é um pouquinho complicado porque aqui é metal. E se vocês verem aqui, acho que até pela utilização de encostar a mala, essas coisas aqui dentro, já fica um pouco marcado, que não é tão legal. Poderia ser plástico também, como é aqui em cima. Aqui um pouco embaixo também seria muito legal. É um porta-mala que ele tem o seu acesso muito alto, que as pessoas inclusive reclamam muito, né, que para você pegar alguma coisa que você tem que levantar, colocar dentro, levantar para tirar de novo do porta-mala. Mas ele, como eu falei, é um porta-mala adequado, não é nada demais, mas ele de qualquer maneira aí muito bem acabado. Tem plástico aqui também, símbolo dos Airbups, que é a marca também que nós temos aqui. Então ele é um porta-mala, alça para fechar o porta-mala. Ele é um carro que, para critérios de atendimento aí pessoal, ele faz vantagem, tá? Bom, adentrando no veículo, o que é importante falar também, né? Ele é presencial, tá? Como eu falei, você pode destravar o veículo pela chave, travar também pela chave, tá? Como você pode também destravar o carro somente, colocar a mão aqui dentro e travar correndo o dedinho aqui, ó, presencial. Então, apesar de ele ter aqui a entrada
da chave, ele não tem chave não, ele é presencial. Então vamos adentrar o veículo agora para conhecê-lo por dentro, apesar de que eu já mostrei no anterior, tá? E o que é que eu acho que é importante falar, inclusive, das diferenças da versão aspirada para esse, tá? Banco de couro. Esse carro, ele tem um banco de couro que eu considero muito bonito, confortável. Tem esse tecido aqui que imita parecendo um jeans, né? Mas ele tem um banco de couro com desenho muito bonito. O carro acabou de ser higienizado, inclusive aqui falando de possível novo parceiro nosso aqui, Dryjet, em Vitória da Conquista, tá? O carro foi higienizado lá com eles, tá? E aí falando a título do veículo em si, ele na sua porta, plástico, tá? Que é plástico. Airbumps aqui também para mostrar a marca, tá? Aqui encosta-braço em tecido, poderia ser em couro, né? Porque com o tempo com certeza isso aqui vai ficar com uma tonalidade de cor que não é mais adequada, mas pelo menos tem, né, tecido. Aqui controles dos vidros para os 4 passageiros, todo com toque, tá? Aqui tem controle do retrovisor, tá? Lateral também para você mexer um e mexer o outro eletrônico. Nós temos aqui a caixa de som, a área da caixa de som, um espaço que você pode utilizar para colocar alguma coisa. Já adianto para vocês que ele é grande, mas ele não é legal para você colocar, por exemplo, uma garrafa, porque não tem uma divisória aqui para deixar ela presa, então ela sempre vai deitada, vai cair daqui, o que é um problema, né? Para quem acha que é um problema. Mas aqui no centro também tem 2 porta-copos que também não são dos maiores, mas de toda sorte já servem para alguma coisa, tá? Bom, a título de painel, tá? Aqui falando do C4 Cactus, ele tem um painel aqui em cima todo plástico, tá? Plástico rígido, já adianto para vocês. Mas essa parte de fora dele aqui, ele é soft touch, é um material que é agradável ao toque, né? Mais uma linha registrando aqui a aba lateral, tá? Então ele é um carro que eu já adianto para vocês que não é dos mais modernos em aspectos tecnológicos, mas ele é muito completo em equipamentos, tá? A ideia de ele não ser aqui um carro tão bem visto em aspectos tecnológicos já de certa forma demonstra a idade do veículo, né? Que pelo tempo em si, ele é um carro que já está agora há 5 anos no mercado, apesar de que agora veio uma atualização desse carro, né? Mas não teve muita diferença, só mudou algumas coisas internamente. Eu também vou fazer um vídeo desse carro futuramente para mostrar inclusive a diferença para esse aqui. Mas ele é um carro em si que ele agrada, tá? Ele tem o seu retrovisor central que não é eletrocrômico, que é uma pena também pelo carro por ser topo de linha, tá? Ele tem aqui espelho cortesia para o motorista, mas que não é iluminado. Também tem para o carona e não é iluminado, mas ele tem iluminação aqui frontal em LED, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu acho que sim, né? Para ambos os lados, né? Então eu acho que é interessante falar sobre isso aqui, tá? Ele é um carro que ele tem uma central multimídia de 7 polegadas, tá? Com um probleminha que ele só tem uma entrada USB em todo o veículo, que é essa aqui onde está o pendrive, tá? Não tem mais lugar nenhum, mas ele tem aqui uma tomada 12 volts que você pode colocar aqui um acesso para ter mais opções aí de carregamento, tá? Bom, e o que é o diferencial desse carro para outro carro que eu trouxe para vocês? Esse carinha aqui, tá? Eu vou ligar o carro, vou te mostrar aqui que isso é denominado de um controle de tração, né? Grip Control, na verdade, o nome, que não é um 4x4, mas que ele dá uma melhorada na utilização do veículo em algumas propostas de terreno. Deixa eu ligar o carro aqui para mostrar para vocês como funciona tudo direitinho, tá? Que a gente não perca a oportunidade de falar sobre isso. Bom, carro acionado, tá? Carro ligado. E aí, como eu falei para vocês, o painel monocromático não tem muita diferença, tá? Do outro que eu acabei mostrando também para vocês. É algo que já demonstra marcas do tempo. Algumas pessoas brincam que parece o painel do Cadete GSI, né? Olha quanto tempo já tem o Cadete. E reclamam disso, mas apesar da reclamação de alguns, é importante falar que esse é um painel que ele vem digital em todas as versões do Citroën C4. Então, se for a mais básica ou for a Shine Pack, ela vem com essa proposta, que em alguns veículos, infelizmente, eles colocam ou um painel digital na versão mais topo e na versão de entrada aquele painel convencional, fio lá, analógico. Então
aqui não tem diferença, né? Ele não tem dificuldade de visualização, apesar de ser monocromático. Ele, tanto no claro quanto no escuro, você enxerga muito bem. Então com isso você não tem dificuldade de visualizar, né? Então qualquer informação, ele é muito simples, muito básico, como eu falei. Tem algumas marcações aqui, né? Combustível logo aqui, né? A questão do consumo, quilometragem aqui. Aqui vocês estão vendo 39 graus, tá muito quente aqui no sudoeste da Bahia hoje, dia de verão, dia lindo, né? Mas está muito quente. Marcador RPM logo acima. Aqui o P de marcha onde se encontra, ao lado aqui combustível, do outro modo eco, né? Quanto mais próximo do verdinho melhor você tá dirigindo, né? Tá economizando, e somente, não tem muita coisa. Você tem como fazer o controle aqui do computador de bordo, que aparece aqui onde tem a marcação aqui do quilômetros por litro, mas é coisa simples, não tem muita opção. Tem comando com total geral, aqui quantos quilômetros rodados, autonomia de combustível, não tem um consumo instantâneo, tá? Então não tem muita opção não, que é controlado, pode ser controlado por esse botãozinho aqui, que é justamente do limpador, tá? Então não tem muita dificuldade. A título de comando aqui nós temos o comando dos faróis, tá? Os farol automático ele também tem, tá? De forma interessante. Nós temos uns botões aqui que a gente não tem como identificar por qual seria a utilidade dele aqui, mas tem uma marcação de com certeza era de alguma coisa. Esse carro ele só tem controle de volante de altura, né? Não tem de profundidade no veículo, tá? Central já tinha falado para vocês, a central convencional, o que gera muito desconforto e muita indignação, posso colocar assim, daqueles que são proprietários, que falam que é uma central multimídia, que ela não é muito inteligente, né? Colocando assim, com essas palavras. Porque por causa do controle do ar-condicionado, que não tem botões físicos. Nós temos botões, tá? Nós temos botão de ligar e desligar aqui, controle de volume, tá? O controle de volume do som, tá? Nós temos aqui do ar-condicionado, de temperatura aqui o ar-condicionado máximo, aqui os desembaçadores dianteiro e traseiro, fechar e abrir de portas e o pisca-alerta, tá? Mas o acionamento para o ar-condicionado ele é todo realizado pela central. Então, para você mexer no ar-condicionado, por exemplo, você aperta esse botão aqui e ele vai direto para o ar-condicionado e tudo funciona aqui. Então, controle de vento você faz aqui nesse botão, controle de temperatura você faz aqui, tá? E o controle de posição de saída de ar-condicionado você faz aqui. É um ar-condicionado que eu já adianto que comparado aos outros ele já começa no 14 graus, então é muito menor do que muitos que começam em 17, 18, tá? Então é um controle interessante, tá? Mas ele é muito simples, essa central, né? E uma das queixas é justamente essa, porque o comando está aqui no ar-condicionado, ou aqui na central, né? Então não em outro local que deveria ser botões físicos. Mas é algo que você vai se adaptando, né? Vai se organizando, apesar de, como eu falei, a idade entregar um pouco aí o tempo do projeto, mas ele é um carro em si muito moderno. E como eu disse, apesar de ele não transparecer extremo requinte tecnológico, né? Porque ele, como eu falei, ele se demonstra um pouco mais antigo, mas ele é um carro extremamente completo. E aí voltando porque eu disse para vocês que ia mostrar, que é o Grip Control, aqui é controle de tração, tá? O que faz esse Grip Control aqui, esse controle de tração de forma específica? Ele melhora a sua utilização do carro em terrenos, né? Em pisos que não são os convencionais. Quando você rodeia asfalto, aqui tá no modo normal, tá? Que é esse verdinho aqui. Aí você girando um pouco pro lado e tudo aparece no painel. Você girando pro lado, ele aparece modo neve, tá? Lógico que não temos neve aqui no Brasil, tá? Quer dizer, no sul do Brasil tem alguns locais que nevam, mas ele é mais utilizado para pisos escorregadios. Então vamos pensar, você está subindo uma ladeira de paralelepípedo, né, que escorrega normalmente, a tração com piso já é complicada. Se você colocar nesse modo de condução, você já melhora a performance, né, do veículo nesse tipo de terreno, né? Por exemplo, grama molhada também. Não é comum você andar com carro em grama molhada, mas se por um acaso houver necessidade, que fica muito mais escorregadio, esse é a posição que você vai colocar. Bom, além dessa nós temos o que? Aparece no painel também
o modo de condução lama, né? Então não é o 4x4 como eu falei para vocês, pessoal, mas é um modo de condução que vai melhorar a utilização do veículo nesses terrenos. Então você vai ter uma performance melhor do carro. Então não é somente para dizer que tem, realmente funciona, tá? Nós temos outro modo aqui que é o modo areia. Então aqui o terreno arenoso também já de barro, você já consegue fazer isso aqui, que não é convencional nos carros. Então, como eu falei, ele não é tecnológico a primeiro plano, não aparenta ter tecnologia, beleza e por aí vai, mas ele é um carro muito funcional. Aqui desliga o controle de tração e estabilidade, tá? Para quem quiser aí ter umas aventurazinhas que eu não recomendo, mas tudo bem, vai de cada um. E aqui voltamos para o modo normal de condução, tá? Então, como eu disse, ele é um carro completo, tá? Ele tem assistente de condução, ele tem uma câmera aqui na frente que ele não mantém a distância do veículo, né? Mas ele presta atenção no carro que está próximo, acaba mostrando aqui no painel também. E se precisar, ele freia para você de forma automática, né? Então ele freia quando ele perceber que você está numa proximidade muito grande do veículo. Ele tem aqui sensor de chuva também, né? Nesse painelzão que nós temos aqui em cima. Então já disse para vocês coisas aí, qualidades que o veículo já demonstra, né? Apesar de algumas pessoas não tratarem disso de forma adequada. Além disso, ele é um carro que ele tem 6 airbags, tá? Ele tem os 2 airbags frontais convencionais, eles têm airbags laterais, tá? E ele tem airbags também laterais traseiros, o que de certa forma conta muito aí para critério de segurança. Além de ter o controle de tração, estabilidade, freio a disco que eu falei para vocês, ele tem tudo isso. Então, o carro que ele é completo. Peca, sim, porque muita coisa ele poderia ter de melhor, mas de acabamento, né? Então, por exemplo, a marcha dele é a mesma marcha do 208, muito bonita. O controle de marcha aqui, convencional, inclusive ele tem modo eco e tem modo esporte, tá? Ele tem um freio de mão muito bonito com design aqui praticamente em Z. O apoio de braço dele não é legal, porque ele, além de ser em tecido, ele não vai para frente nem para trás, ele é muito baixo, eu já falei disso também no outro vídeo, mas ele tem suas vantagens, né? Então, que eu acho muito interessante falar. Bom, agora falando um pouquinho da frente aqui, vamos lá para o fundo para ver o tamanho dele, falar de entre estes, depois dar o nosso rolê convencional. Vem comigo! Bom, adentrando o veículo aqui, tá? Parte traseira, banco e tecido também com a mesma qualidade e beleza da frente. Nós temos também uma linha em tecido aqui, apoio de cabeça para os 3 passageiros, tá? Cinto também para os 3 passageiros. Uma pena que não tem regulagem, tá? Nem aqui nem na frente não tem regulagem do cinto. Tem algo interessante que é um porta, um guarda-cinto, quando você não estiver utilizando para não fazer zoada, ou quando você precisar reclinar o banco, você prende aqui e não atrapalha, tá? Mas ele tem um acabamento legal. Bom, ele tem o entre-eixos de 2,60, né? Ele tem um túnel central alto, literalmente alto, né? Aqui dá um palmo, né? Ele é alto, 3 pessoas aqui não vão de forma confortável, mas uma criança e um adulto, ou 2 adultos aqui vão bem, tá? Então, ele aqui adentrando, ele comparado a muitos dos seus concorrentes, ele tem um espaço muito interessante, né? Um vão livre de 2,60 é um espaço legal, então eu acho que dá para você viajar com muito mais conforto do que outros carros que tem aí entre eixos de 2,50, 2,53, 2,57. 3 centímetros faz muita diferença, então eu acho que pode ser interessante, tá? Aqui a visão traseira, tá? Acabamento das portas não é diferente da dianteira. Tecido, né? Aqui também tecido, os airbumps em si. Aqui um cromadozinho prateado. E esse é o carro que nós temos aqui. E além de também, antes de encerrar, nós temos um teto, né? Um teto, claro que já demonstra talvez a sujeira. Infelizmente não tem alças PQP, só tem aqui uns locais de ganchinhos, tá? Tem iluminação traseira, que é diferente da dianteira, que aqui é halógena. Também não entendi o porquê ilumina, mas é diferente. E agora que a gente já falou de imagem desse veículo, vamos dar nosso rolê e eu falar um pouquinho sobre esse carro também, performance. Vem comigo. Bom, a borda aqui do carro, tá? Já saindo com devidamente aqui cinto de segurança, tá? Usem cinto, não esqueçam disso. Antes de sair, só para mostrar para vocês aqui a câmera de ré, que tem uma qualidade de visualização muito boa. Tem abas extensoras, mas não tem muita diferença aqui, não se movimenta, mas tem uma visualização muito boa. Você percebe aí que a visualização ela é interessante
e o que ajuda muito, muito melhor do que muitos carros que nós temos aí, tá? Mas vamos lá, dando nosso rolê, entender aí o que é que tem de bom nesse carro também, a título de motor. Bom, e aí, como eu disse, vamos para o que interessa, porque além de falar de carro, a gente também gosta muito de rodar com o carro, né? Então, vamos dar uma voltinha aqui, conversar um pouquinho sobre esse motor, tá? Como eu falei, um dos grandes diferenciais desse veículo, dessa versão, né, que é a Shine Pack, é o seu motor, tá? Nós temos aqui um motor 1.6 turbo, gasolina rendendo 166 cavalos, álcool etanol rendendo 173 cavalos, perdão, tá? Com 24,5 kg força de torque, independente dos combustíveis, tá? Ele tem a sua cavalagem máxima atingida a 6.000 RPM, mas o seu torque ele já começa a partir de 1.400, então ele já sai muito forte, né? Um carro com essa potência, com o peso que ele tem, 1.214 kg, é motor que sobra demais para esse veículo, né? Então, como eu disse para vocês, ele é um motor em parceria com a BMW, né? O câmbio Aisin japonês convencional de 6 marchas e que não tem nenhum tipo de problema, um motor devidamente conceituado. E como eu falei, a proposta dele, para quem gosta, é andar. E ele anda muito bem, muito rápido. Ele é um carro que alcança o 0 a 100 na caixa dos 7,2 segundos. Então é performance de carro esportivo, né? Então ele é um carro leve, ele é um carro estável, apesar de ser um carro mais alto. Ele tem uma proposta de suspensão muito bem aprimorada e confortável. Ele é um carro que tem seus diferenciais. Como eu disse, vale a pena você se está pensando em uma proposta de SUV, desses SUVs, tanto em questão de altura quanto em questão de equivalência, né? Como eu falei, ele tem seus concorrentes que aparentam ser muito mais modernos do que ele, já admito. Mas esse volante é bem bonito, né? Uma base achatada, aqui um black piano abaixo para dar uma sofisticação. Ele é um carro que ele vale a pena demais, né? Então, para quem não tem muita preferência por muito requinte, muita cor no veículo, né, e tá pensando em performance, precisa de um carro para rodar, e esse foi o nosso objetivo de compra, né? Um carro que ande na cidade quanto na estrada bem, né? E eu acho que esse carro ele vem muito a calhar. Como eu disse, ele não tem altura, tá? Ele é baixo, mas comparado a muitos carros que são altos, ele tem um voo livre muito melhor e o motor é excepcionalíssimo, né? Como eu falei, um motor que tem mais de 20 anos, é um carro que não vai lhe dar trabalho de manutenção, tá? Porque ele foi aprimorado com o tempo, então a preocupação que existia antes com a Citroën com relação à manutenção, esquece, tá? Então esse carro, assim como o aspirado dele também. Ou seja, pessoal, em resumo, ele é um carro que cumpre demais a proposta, tá? Então, já admito a vocês que quem adquiri-lo será uma ótima aquisição, tá? É um carro que faz jus aos seus comportamentos, tá? Não tem por que ter qualquer tipo de preconceito com a Citroën, Peugeot, esquece, tá? Todos do grupo Stellantis, que é grupo Fiat, compartilham peças, tá? Compartilham aí motores. Esse motor possivelmente vai vir em algum outro carro aí do grupo, como motores dos outros carros vai vir também para o grupo K. Então se comunicam, tá? Então é importante falar isso com vocês, tá certo, pessoal? Então, carro de hoje, Citroën C4 Cactus versão Shine Pack, para vocês aqui de forma detalhada, de forma legítima, de forma autêntica, do jeito que meu carro lançando moda gosta de fazer, trazer conteúdo para vocês, tá? Mais uma vez, assim como eu pedi no começo, por gentileza, se inscrevam, curta, compartilhe, comentam, me digam o que é que vocês acharam do carro, se vocês já dirigiram um C4, se tem um C4 ou se teriam um C4, tá? Conversa comigo nos comentários que eu vou adorar demais aqui bater um papo com vocês. Fique com Deus e até daqui a pouco com um novo vídeo aqui, um outro carro, uma outra conversa, um outro bate-papo massa. Fique com Deus e até já. Fui!